Isenção de vistos para brasileiros viajarem a turismo para o Japão. Que maravilha! Olá, meu nome é Rúbria e eu cheguei recentemente de lá do Japão. As informações que eu tenho podem te ajudar. No último dia 30 de setembro foi liberado para brasileiros viajarem para o Japão sem visto, no caso de viagem para turismo. Eu viajei antes dessa data, porém eu conheci as fronteiras, conheci como foi todo o processo e para quem nunca foi, é melhor alguma informação do que nenhuma. As informações que eu tenho podem te ajudar a não ficar preso lá na fronteira japonesa. Apesar de ter sido recente, dia 30 de setembro, muita gente não confiou terminar de planejar a viagem e comprar passagem contando com a confirmação dessa isenção. Então, até agora, a boa parte das pessoas que estão indo para o Japão ainda está com visto, ou seja, porque planejou isso, já tinha solicitado e também não dava para poder comprar passagem, meter o pé na estrada sem a certeza da oficialização desse assunto. O que às vezes as pessoas confundem é que o fato da liberação, da isenção, de visto, não muda o fato de que vai existir um protocolo de travessia de fronteira em qualquer país. Você não vai chegar lá por ser isento de visto e vai dizer, oi, tudo bom? Boa tarde, e passar. Não funciona assim, Você vai precisar de um protocolo, de seguir um protocolo e provavelmente vai precisar apresentar algumas documentações. Para quem não conhece como funciona a solicitação de visto, que agora não vai mais precisar, eu vou falar um pouquinho sobre como funciona esse processo de visto, que é provável que seja o que vai ser tratado numa entrevista lá na fronteira do Japão. Basicamente, você leva toda a documentação pessoal para o consulado, informações tanto pessoais quanto financeiras, leva também a confirmação de passagem, confirmação de hospedagem, toda a parte que vai comprovar que você vai para o Japão a turismo e vai retornar. Para evitar a questão de ficar ilegal no país, evitar que a pessoa vá com um valor menor do que o que é previsto, tudo isso. Então, já que essa parte do visto ela não vai ser obrigatória, o interessante é que o passageiro, que o viajante, ele leve algumas dessas documentações para a fronteira. Quando o passageiro, o turista, chega à fronteira do Japão com o visto, qual é o procedimento? E quase que não sai. Qual que é o procedimento? A pessoa preenche 2 formulários, tá? Esses formulários ficam lá à disposição para a pessoa preencher e tem em inglês também lá para a pessoa se orientar. Apresenta esses 2 formulários quando for chamado na fila, é por ordem de chegada, Chegou, ficou na fila, pega os 2 formulários, preenche, quando ser chamado, vai lá no guichê, apresenta esse formulário, que vai estar com as suas informações básicas, onde você vai ficar, algum telefone de contato, e-mail. Apresenta seu passaporte, eles registram aquelas informações, tira a foto, você assina um documento impresso, de confirmação de todas aquelas coisas ali, você se responsabilizando por todas as informações que você está prestando à fronteira e você passa. Esse é o procedimento. Eu não fiquei 7 minutos na fronteira, muito rápido, porque eles já têm todas essas informações à disposição deles por causa do prévio visto. No caso da fronteira, que não vai exigir visto daquele turista, ele vai precisar coletar as informações necessárias para liberar o turista para entrar no país. Isso é lógico em qualquer país, inclusive na América do Sul, que você não precisa nem de passaporte para ir. Então, levando isso em consideração, qual que é o conselho da listinha de documentos que você deve levar caso seja solicitado na fronteira lá do Japão? A documentação pessoal, além do passaporte, o comprovante de hospedagem, a quantidade de tempo que você vai ficar no país e comprovar onde você vai ficar nesse tempo. Se você vai ficar em mais de um lugar, em mais de uma cidade, em mais de um hotel, levar essas reservas, está ali disponível a passagem tanto de ida, que você chegou até lá, enfim, e a passagem de volta,
provavelmente eles peçam para verificar isso. À medida que você diz o tempo que você vai ficar 30 dias. Vai chegar quando? Quer ir quando? Então, provavelmente eles peçam para olhar isso. É interessante que você leve um roteiro consigo. Algo escrito, mesmo que você tenha em mente, na hora você pode esquecer, ou você não sabe exatamente para onde você vai, enfim, eu vou ficar em Osaka e passei em Osaka. Mas leve um roteiro pré-definido, porque isso pode ser perguntado. Uma outra coisa importante para você saber de cor e de repente já ter até um extrato pronto é o extrato bancário, ou saber exatamente quanto você está levando de dinheiro para o país. Isso é muito comum ser perguntado em fronteiras, tá? Fronteiras que já são isentas de visto. Por exemplo, Europa, América do Sul. Pode ser que não pergunte, pode ser que não pergunte. Isso tudo que eu tô falando é regra? Não é regra. Mas são possibilidades prováveis que aconteça na fronteira. Principalmente se algum agente suspeitar de alguém tentando entrar ilegalmente, enfim, essas coisas que acontecem com todo o país. Então, se for o caso, deixa separado já essa solicitação pronta, porque caso não peça, beleza, mas se pedir, você tem à disposição no Stress. E o último caso é, caso você esteja indo para se hospedar em casa de parente, amigos, ou seja, você não vai para um motel, você vai ficar na casa de alguém. Então, existe outro processo que você precisa levar. Isso daí não tem para onde correr. É provável que exija de verdade, que é a carta convite, a apresentação da documentação dessa pessoa no país. Caso você não saiba como é que funciona isso, quais são os documentos que você teria que levar dessa pessoa, tem no meu blog um artigo a respeito com cada um item lá para você anotar e se basear nisso. Vou deixar aqui no link da descrição do vídeo os links do artigo que tem toda essa documentação, o artigo a respeito da isenção de visto e também o link lá do consulado falando algumas coisas ou nada a respeito. Ah, Rúbria, eu fui, um parente, um amigo, um vizinho, uma pessoa na internet foi no dia 1º de outubro, dia 31 de setembro, que já estava com isenção e passou, só pediu o passaporte e liberou. Ótimo! Se aconteceu, que lindo! Acontece também na Europa para ir nas fronteiras dos países da pessoa pegar o passaporte, registrar, perguntar a quantidade de dias, se veio para turismo e a pessoa ser liberado. Mas aconteceu mais 1000 casos depois desse de exigir as documentações básicas que é exigido em qualquer fronteira. Na dúvida, é interessante que a pessoa vá preparado com o procedimento. É muito simples. Com relação à questão do Covid-19, não está mais exigindo nenhuma vacina. Então, por outro lado, é provável que vá aparecer vários probleminhas na fronteira do Japão por pessoas que vão sair daqui, vão fazer uma viagem cara dessa, vão fazer uma viagem que tem que ter um tanto de planejamento, vai atravessar literalmente o planeta para chegar lá e não levar metade da documentação que eu falei para vocês aqui, achando que tá na casa da mãe Joana. Entrou, chegou e tudo bem, tia. Vim dormir aqui e entrar. Pô, não é assim. Em qualquer fronteira. Aqui na América do Sul, se você for ali no Chile, na Argentina, a gente não precisa, por causa do Mercosul, levar o passaporte. A gente entra com o nosso RG válido. Mas existe uma mini entrevista na fronteira do país para que você possa entrar no país. É uma questão de procedimento de segurança. O problema é esse. A pessoa acha que que aconteceu com tal pessoa, isso e aquilo. Não vá pelo relógio dos outros, vá pelo seu. Esse é o meu conselho. Eu espero que tenha ajudado essas informações a você que está indo para o Japão, que agora está sem visto, né? Sem exigência de visto, com isenção de visto, mas não se isente dos procedimentos básicos para que sua viagem seja tranquila e maravilhosa, como tem que ser, porque o Japão é um lugar maravilhoso. Toda a experiência que eu tive no Japão eu vou compartilhar aqui, vai ficar na playlist chamada Japão, e nós vamos compartilhar tudo com vocês, todas as experiências que eu tive,
as impressões, né, nos detalhes, questão de transporte, toda a parte de dia a dia no Japão, tudo isso que eu vivi lá, eu vou compartilhar essa experiência com vocês e que possa ajudar alguém, né, tanto a ter informações sobre a viagem, a ter alguma dica a respeito de algum assunto, vai estar aqui nessa playlist do Japão. Sigam-me, compartilhem essas dicas, essas informações e deixem seu joinha aqui para me ajudar no canal. Não te custa nada e para mim ajuda muito, principalmente eu que estou começando aqui no canal. Beijinho, tchau, tchau!